Magnífico dia, amados irmãos, na paz, no amor, na proteção e no direcionamento do Espírito Santo. Que neste dia nós acessemos de fato o bom, perfeito e agradável do nosso Pai. Eu estava fazendo uma revisão dos estudos ontem e me dei com a reflexão do amado irmão que falou assim em uma das aulas. Nós podemos fugir do propósito do Senhor, da vontade dele em nossas vidas, mas nós não podemos fugir da presença. E o que isso traz para a nossa reflexão? Que às vezes a vida não está do jeito que a gente quer, ou a gente não acessa algo tão almejado, tão desejado, e a gente esquece de entender o porquê. Que Deus nos levanta para um propósito, Deus nos chama para realizar determinada jornada e a gente foge, a gente não faz o que precisa ser feito, mesmo sabendo o que precisa ser feito. Então a gente pode fugir de fato do propósito, do chamado, do que Ele quer que a gente faça, mas nunca da presença dEle. Porque se você voar o mais alto possível, lá o Senhor estará. E se você descer o mais profundo que for, lá Ele também está. Então Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não há como você fugir da presença do Pai. Então, logo de manhãzinha já receber essa pílula maravilhosa já até revigora. Não fuja do seu propósito, esteja sempre buscando sabedoria do Pai. Porque por pior, por mais desafiador que possa parecer, você sabe que de Deus só vem coisas boas, coisas que nos fazem prosperar e está acessando sempre o melhor dele. E vamos à leitura de mais um capítulo de Apocalipse que está de tirar o fôlego. Lendo hoje, estudando e tirando para nós as lições e os princípios do capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o abismo e dele subiu fumaça como de uma grande fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como os de escorpiões da terra. Foi dito a eles: não causem dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tenham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era como de cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como uma coroa de ouro, e o rosto deles era como de um rosto humano. Eles tinham cabelo como os cabelos de mulher, e os dentes deles eram como os de leões. Tinham couraças como os de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens que corriam para a batalha. Tinham cauda e ferrão como os escorpiões, e na cauda tinham o poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do absinto, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que 2 outros ais vêm após essas coisas. O 6º anjo tocou a sua trombeta,
E ouvi uma voz que vinha dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Uma voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Então vi os cavalos na visão, e os que estavam montados neles tinham couraça vermelha como fogo, azul como jacinto e amarela como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, de fumaça e de enxofre, que saíam da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como serpente. Cada uma possuía cabeça com a qual causava dano. O restante da humanidade, os que não foram mortos por suas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Nossa, é chocante, né? Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a fogo, fumaça e enxofre, ainda terá aqueles que se apegarão aos seus demônios, aos seus ídolos e aquelas coisas que não agradam ao Senhor. Em contrapartida, como diz o texto, aqueles que possuem a marca de Deus na testa, esses não serão tocados, esses terão certas tribulações, mas serão salvos, serão guardados e protegidos pelo Pai. Vamos às lições e os princípios que eu tirei desse capítulo. O capítulo 9 de Apocalipse descreve a abertura do 5º e 6º selos, revelando mais julgamento divino na forma de pragas liberadas por criaturas demoníacas. Criaturas demoníacas são autorizadas a atormentar os habitantes da terra com pragas de dor e sofrimento, causando angústia e desespero. Apesar do poder das pragas, sua duração é limitada no tempo e em sua intensidade, indicando a misericórdia de Deus mesmo durante o juízo. Mesmo diante do sofrimento causado pelas pragas, muitos habitantes da terra se recusam a se arrepender de seus pecados e se voltar para Deus, demonstrando a dureza de coração e a resistência à graça divina. As pragas atingem especialmente aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, destacando a proteção e a proteção divina para o povo fiel, mesmo em meio ao juízo. Ou seja, mesmo em meio às tribulações, o povo de Deus se mantém fiel ali. Apesar das tribulações e sofrimentos, os seguidores de Cristo são chamados a permanecerem firmes na fé e confiarem na soberania e no cuidado de Deus. Essas lições ressaltam a seriedade do juízo divino sobre o pecado e a injustiça, a importância do arrependimento e da confiança em Deus mesmo durante os momentos de provação e sofrimento, e a proteção divina oferecida aos seus filhos fiéis. Elas também alertam sobre a dureza do coração e a resistência à graça divina, que podem levar à perdição.
A gente não tá muito longe disso não, né, gente? Porque se a gente olhar para nossa realidade, é tanta morte, é tanta doença, é tanta negatividade, é tanta violência. Enfim, é tanta coisa que não agrada o Pai, que se a gente não guardar o nosso coração, a gente se perde também. Mas essa perda, ela, até na hora do sofrimento, né, Papai do Céu é misericordioso e tá ali chamando, tá ali se mostrando misericordioso, tá ali falando, vem, vem. Enfim, e ainda assim terá muitos que não vão, que continuarão ali apegados às suas crenças, apegados à sua negatividade, apegados àquilo que não vão salvá-los, não vão edificá-los, ao contrário, eles viverão na perdição eterna, eles viverão, como a gente costuma falar, né, amaldiçoados. Eles não terão a graça divina, mesmo com Deus ali se mostrando misericordioso durante todo o tempo. Que essa seja a reflexão, que essa seja a clareza, que não espera a tribulação chegar. Se devolve logo para Deus. Muitos falam assim, você precisa aceitar a Jesus. Você não tem que aceitar a Jesus, você tem que se devolver para Jesus. Porque o Criador nos fez. Todos nós somos criaturas, criação. Todos nós viemos do mesmo Criador. A diferença é que uns os acolhem aqui no coração como seu único e fiel Salvador e vivem por Ele. Aqui em casa tem um código com a Paloma, um drive mental que a gente repete. A gente fala assim, para mim viver é Cristo e o morrer é recompensa. Então, se você faça a sua vida fazendo, pensando, agindo para Deus, sempre pedindo a sabedoria do alto, sempre chamando o Espírito Santo para caminhar com você, independente da fase, da situação que você esteja vivendo. Isso é caminhar com Cristo. Eu não estou falando que você vai ser uma perfeita criatura, que perfeito só o Senhor. Mas quando você faz com clareza, honestidade, dedicação, amor, qualquer coisa que seja na tua vida, você está caminhando para Cristo. Quando você não permite que a negatividade, a inveja, o egoísmo, qualquer coisa que seja negativa, entrar no teu coração ou manchar a tua visão, sabendo que isso não agrada ao Senhor, sabendo que Deus abomina tais coisas, então você está caminhando para o lado errado. E a própria palavra diz, e quanto mais você se aproxima do Pai, mais o Pai se aproxima de você. E quanto mais você se distancia do Pai, mais Ele se distancia de você. E não há como culpá-lo das negatividades que você permite entrar na sua vida, porque afinal de contas a escolha foi sua. Deus é tão maravilhoso e perfeito em tudo que faz que criou o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser, você não é obrigado a fazer nada, mas você é escravo das suas escolhas e das suas decisões. Tem um dizer que fala que aqueles que escolhem mal são escravos, né, do seu fracasso, da sua negatividade, enfim, da sua escolha, porque está tudo na sua mão. Você tem a opção de escolher o correto ou o incorreto. Você tem a opção de ser honesto ou desonesto. Você tem a opção de buscar o seu melhor diariamente e também tem a opção de não fazer nada e aceitar o que vier sem reclamar. Afinal de contas, você decidiu não fazer nada, não buscar nada. Então, que no texto de hoje, né, mesmo que fale de sofrimentos, mesmo que fale de tribulações que todos nós vamos passar, que você não espere esse tempo chegar. Que se entregue, se devolva logo para Cristo e viva plenamente, com a consciência tranquila, dia após dia, de graça em graça, de bênção em bênção, independente do que vai acontecer amanhã. Primeiro, buscai o reino de Deus, o reino dos céus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas.
Então que você não tenha isso, ai, vai chegar, ai, vou sofrer, ai, não sei o quê. Não se preocupa com isso não. Se preocupa com o hoje. Se preocupa em ter uma comunhão com Cristo hoje. Se preocupa com limpar teu coração, tua mente, tua visão hoje. Se preocupa em ser nova criatura, restaurada, renovada e transformada hoje. Porque só hoje importa. Nós só temos o hoje para transformar, para semear e para ser melhor. E eu te convido, depois desse maná, depois desse carinho que a gente recebe do Pai diariamente, bem cedinho da manhã, te convido a orar e agradecer, porque aquele que ora por tudo não se preocupa com nada. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Pai, gratidão pela Tua presença, gratidão pelo Teu Espírito Santo, Pai, gratidão pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, obrigada pela vida, obrigada pela saúde, pela sabedoria, pelo discernimento, pela prudência, Pai. Obrigada, Senhor, pelos Teus estudos bíblicos. Obrigada pelos instrumentos que o Senhor usa para chegar até nós, para falar em nosso coração e em nossa mente. Gratidão, Senhor. Gratidão por todas as bênçãos, por todos os momentos vividos por nós, negativos, positivos, todos, Senhor. Gratidão. Obrigada por todo o aprendizado. Obrigada por toda a visão próspera. Obrigada por tudo que nós vamos acessar sobre o Seu favor e proteção no dia de hoje. Obrigada, Pai, pelas mentes que despertam, pelos olhos que se abrem, pela saúde que estão sendo restauradas pela Tua palavra, pela fé em Ti e pelas ações. Que a cada dia, que a cada estudo, que a cada devocional nos aproximemos mais de Ti, Pai, cada vez mais. Que a cada dia tenhamos comunhão contigo e nos limpemos, nos lavemos diante da Tua presença, Pai. Nos despimos de tudo que não Te agrada, de tudo que não Te pertence, Senhor. Para buscarmos sempre o Teu bom, o Teu perfeito, o Teu agradável e prosperarmos rumo ao reino, Pai. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, façamos um magnífico dia. Porque é possível ser melhor que ontem, é possível caminhar na justiça, é possível caminhar na harmonia, na generosidade e na benignidade de Deus. Tenhamos comunhão com Cristo, procuremos enxergar tudo com os olhos de Jesus. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.